Olá, eu me chamo Nathalie. Eu vou apresentar hoje o trabalho intitulado Revisão Bibliográfica, uso de biomassa e tecnologia de biorefinarias para a sustentabilidade de solos na Amazônia, que foi realizado com colaboração de colegas como a Patrícia Bilhalva, Luan Santana e Daci Alberto, da Universidade Federal de Pelotas. Inicialmente, a gente traz a importância do manejo sustentável nos solos da Amazônia. A Amazônia ela enfrenta um sério problema de degradação do solo, especialmente em áreas de pastagem, que devido ao uso intensivo sofre perda de fertilidade e estrutura. Nesse contexto, ela surge a biomassa e o conceito de biorefinarias, que utiliza, no caso, a biorefinaria ela se utiliza resíduos orgânicos para transformar, no caso. Então, a ideia seria utilizar esses resíduos orgânicos para transformar o solo, tornando eles mais férteis e estáveis. Então, essas práticas elas são importantes para aumentar, no caso, a capacidade do solo de, por exemplo, reter umidade, fazer uma reciclagem de nutrientes, reduzir a necessidade de fertilizantes químicos, que em excesso elas podem prejudicar o ecossistema. Então, a biorefinaria, ela em particular, ela permite que esses resíduos eles sejam convertidos em insumos úteis, como no caso os biofertilizantes, que representam uma abordagem de ciclo fechado, onde nada é desperdiçado. Então, o objetivo do trabalho é buscar uma revisão sistemática e analisar essas práticas sustentáveis dentro do contexto amazônico. Então, é focando no uso da biomassa, conjuntamente com as tecnologias da biorefinaria, dentro desse contexto para ver as oportunidades para as práticas agrícolas. Então, a metodologia foi basicamente fazer uma busca de artigo científico, no caso, foi desenvolver uma revisão, uma revisão metodológica sistemática, onde a gente selecionou alguns estudos sobre o tema. Então, a gente começou uma busca dos últimos 10 anos, utilizando o Google Acadêmico, para busca e definir algumas palavras-chave. As palavras-chave foram utilizadas em inglês, mas foram basicamente manejo de solo, biomassa, fertilizante, pastagem, Amazônia, Brasil e biorefinaria. E para visar captar, no caso, estudos que abordasse esse manejo do solo na Amazônia utilizando essas tecnologias de biorefinaria. E foram encontrados 532 artigos, dos quais 51 abordaram de forma integrada ou parcial o uso das biorefinarias para o manejo do solo. Alguns critérios foram utilizados para a seleção, então a gente só selecionamos artigos que apresentassem dados empíricos, ou seja, resultados que fossem baseados em experimentos e observações, que tivessem realmente relevância para a prática ali do contexto amazônico, e excluímos alguns que tivessem estudos teóricos, ou se tratava apenas de simulações, ou somente citava. Então, foram alguns critérios utilizados. Desse modo, os resultados da revisão, eles indicam que o uso da biorefinaria no manejo de solo, ele podem trazer benefícios significativos, tanto para a sustentabilidade do solo, quanto para a economia agrícola. Então, a análise, a gente pode ver que as práticas sustentáveis essas práticas, ela foi utilizada principalmente, no caso, essas práticas, elas, no caso, como a biomassa, adubação verde e biofertilizante, elas são alternativa à fertilização química. Então, foi uma das coisas que a gente verificou nos estudos. Além do mais, a gente encontrou diversas pesquisas que mostravam a eficácia. Além, por exemplo, a contribuição de resíduo também, de resíduos orgânicos para a fertilidade do solo, que no caso do estudo de Silva et al., ele usou resíduos de açaí para enriquecer o solo. Então, é um benefício da reciclagem de resíduos agroflorestais no contexto agrícola. Outro potencial também que a gente encontrou em estudos foi a biorefinaria como fonte de biofertilizante e bioenergia. Então, é uma integração da bioenergia na cadeia produtiva. Então, é uma outra vantagem. Além disso, demonstrou também uma eficiência um terceiro estudo, no caso, que foi de Sanders, ele demonstrou que o uso de tecnologias de biorefinaria aumenta a eficiência do uso de insumos e melhora a rentabilidade dos agricultores. Então, essa prática permite uma utilização mais eficiente dos nutrientes do solo e, consequentemente, um melhor rendimento das colheitas. Segundo os autores, a integração dessa tecnologia à cadeia produtiva agrícola pode aumentar a produtividade e a renda dos produtores, além de reduzir a questão dos custos com insumos externos.
No entanto, essa revisão, ela apontou alguns desafios e lacunas. No caso, faltou mais estudos práticos que avaliem essas tecnologias diretamente. Foram encontrados muitos estudos teóricos, mas não estudos práticos assim em escala maiores que fizessem uma real avaliação. Então, se há uma necessidade de fazer uma adaptação tecnológica para que essas práticas de biorefinaria sejam viáveis à realidade amazônica, que apresente característica logística e de infraestruturas únicas. Assim, existe uma necessidade de comunidade para que essas práticas sejam implementadas de forma eficiente e sustentável na Amazônia. Então, concluímos que a biorefinaria e o manejo do solo na Amazônia é promissora, mas ainda há muito a ser explorado. Recomendamos que pesquisas futuras priorizem estudos de campo e parceria entre instituições, governos e comunidades locais para garantir a implementação e prática dessas soluções. Então, desse modo, aqui é algumas das minhas referências que eu utilizei. E desde já, mesmo muito obrigada.